A partir de agora a gente vai conversar ao vivo com o cardiologista e pesquisador paraibano Valério Vasconcelos. A pauta principal dessa entrevista é a recente decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que determinou a interdição e o recolhimento de medicamentos contendo o princípio ativo losartana, que é um antihipertensivo e um dos remédios para insuficiência cardíaca mais utilizados no Brasil. Valério Vasconcelos, seja bem-vindo ao programa Olho Vivo, na TV e também em cadeia de emissoras de rádio. Boa tarde. Boa tarde a vocês, boa tarde aos seus telespectadores. Encontro-me aqui à disposição de vocês. Doutor Valério Vasconcelos, como é que fica, primeiramente, por qual razão da Anvisa recolher alguns medicamentos que possuem o princípio ativo losartana? E segundo, como é que as pessoas que dependem desse medicamento, seja para tratar da hipertensão ou de insuficiência cardíaca, pode ter algum problema decorrente de algum problema que teve dentro dessa composição do losartana? Então, veja bem, a losartana, como você muito bem colocou, é um dos medicamentos mais utilizados para insuficiência cardíaca e para hipertensão arterial. E em razão disso, a gente sempre orienta a população que não interrompa o uso da medicação imediatamente, que procure seu médico para saber algum tipo de orientação ou procure o serviço de atendimento ao consumidor do laboratório para efetuar a troca do lote, caso ele esteja com o lote vencido. Agora, a medicação, que você muito bem colocou, ela está sendo recolhida, alguns lotes, não toda a medicação, em virtude da presença de um componente que durante quando é feito a medicação, surge esse componente chamado componente azido. E é um componente que detectou-se que ele é capaz de causar mutação em algumas células do corpo humano e também podendo trazer alguns problemas, como, por exemplo, câncer no futuro. Então, em razão disso, quer dizer, não há nenhum sintoma, ninguém apareceu ainda por nenhum caso em decorrência disso, mas por precaução, a Anvisa, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós cardiologistas e outros órgãos, recomendamos que esses lotes eles sejam recolhidos e com isso haja a troca da medicação. Havendo também a possibilidade, caso o médico ache prudente, trocar a medicação por uma outra medicação para que o paciente não tenha nenhum tipo de risco. Doutor Valério, o senhor citou, e algumas pessoas com certeza vão ficar preocupadas, porque tem pessoas que há muitos anos que usa o princípio losartana para tratamento de hipertensão ou de insuficiência cardíaca. Em que situação esses que usam losartana devem procurar um médico caso já algum princípio, alguma forma, alguma coisa que indique que ele está desenvolvendo algum problema de saúde decorrente do uso contínuo de anos da losartana? Tem alguns critérios que se deve se preocupar e deve se recomendar que o paciente procure logo uma orientação médica? Então, não houve até agora nenhuma queixa de paciente relatada com relação ao uso da losartana. Na verdade, o recolhimento ele é mais preventivo. A suposição de que esse componente poderá causar problemas futuros e com isso, claro, o paciente que faz uso da losartana, ele precisa conversar com o seu médico. Então, é prudente que quem estiver fazendo uso da medicação volte para o seu médico para que o seu médico acompanhe o paciente e efetue a troca da medicação por uma medicação ou da mesma medicação, que seja de um outro lote ou outro tipo de medicação. E claro que essa pessoa deva ser acompanhada, né? As pessoas elas precisam fazer uso de medicação, quem faz uso de medicação contínua precisa de um acompanhamento com regularidade, com uma certa periodicidade, para que seja feita a avaliação clínica e alguns exames complementares. Doutor Valério, eu tenho pressão alta, não é uma pressão alta contínua, mas eu tenho recorrência de pressão alta. E um dos remédios que eu tomava, não tomo mais hoje, que teve que substituir, antes dessa
esse anúncio, era losartana com hidroclore, algum nome que eu esqueci agora. Hidrocloroquiazida. Pronto. Nesse caso da losartana conjugado com outro princípio ativo, vale da mesma forma ou é só para o medicamento que possui só a losartana? Não, no caso o medicamento que está associado a essa hidrocloroquiazida, que é um diurético, o componente losartana, esse aí precisa ser avaliado, né? Na verdade, essa família sartana, existem outros tipos de derivados dessa família que não foi detectado nenhum componente, no caso, esse componente que durante quando a medicação é feita. Então, a losartana ela pode ser utilizada em associação, no caso aí, como você muito bem colocou, com um diurético do tipo hidrocloroquiazida, mas tem que ser losartana de um outro lote, não dos lotes que foram detectados impureza, esse tipo de impureza. Na verdade, é uma impureza. O componente azida é uma impureza que aparece durante quando é feito o exame, a medicação. Essa medida por parte da Anvisa já diz que tem que ser recolhido agora, urgentemente, todas as prateleiras de farmácia, não é isso, doutor? Isso, já tem imediatamente. O que a gente pede é que o paciente não interrompa a medicação sem antes falar com o seu médico. Por quê? Porque a gente tem que preservar esse binômio benefício-risco. Então, o benefício de se manter a medicação até se conversar com o médico é muito maior do que a interrupção abrupta, né? Suspender a medicação sem conversar com o médico traz outros riscos, como, por exemplo, o risco de infarto ou de ataque de um derrame cerebral, né? Quer dizer, o infarto, que é o ataque cardíaco, ou derrame cerebral. Quer dizer, suspender a medicação não deve ser imediata, ela tem que ser por orientação médica.